Oiê! E o tema da nossa live é Cuidado profissional com idosos. Investimento que exige planejamento. Eu falo para vocês que vocês vão ficar velhos, vocês não acreditam em mim, mas espero que sim, né? Hoje a expectativa de vida do Brasil, do brasileiro, já passa dos 80 anos. Como que você quer chegar com 80 anos? Como que a sua família é? Minha família, meus avós passaram de 80 anos. As minhas avós, né? Os meus avós, não. Mas, enfim, você quer trabalhar até morrer? Você quer se planejar? Você quer depender de filho? Você quer poder pagar um enfermeiro? E falando em enfermeiro, hoje eu vou falar com a Mariá. Ela que é enfermeira e mentora de cuidadores de idosos. Então, tá muito legal o papo. Deixa eu já aceitar a Maria aqui. Se inscreva no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Bonfim. Eu sou educadora financeira, gestora de patrimônio e economista, né? Esqueci do economista. Vamos lá. Maria. Tchan, 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 tchan. Já adicionei a Maria. Aê! Oi, Dani! E Tudo aí, bem? amiga? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tô achando meio escuro ainda, mas dá pra me ver, né? Dá. E eu tô sem óculos, eu tô te vendo. Então, acho que Então tá tudo bem. tá tudo certo. E Se aí, apresenta pro amiga? pessoal, por favor. Vamos Conta um lá, pouco da sua gente. história. Eu sou a Mariá, eu sou enfermeira já há 15 anos, né? Me formei em 2011. Sou velha aí de carreira já. Trabalhei durante todos esses 15 anos, né, com atenção diretamente ao cliente, né, ao paciente, muitos deles também voltados para geriatria, cuidado com o idoso, mas de uma forma geral eu passei por várias vertentes, né? Estratégia, emergência, e eu tenho duas paixões, que é cuidar de idosos, né, Uhum. promover uma qualidade de vida melhor para ele nesse fim de vida, que a gente sabe que hoje não é bem assim, a expectativa de vida, como a Dani falou, está aumentando. A nossa pirâmide etária já está ao contrário, então está diminuindo os nascimentos e aumentando muito a expectativa de vida. Com isso, a gente precisa se preparar, porque em pouco tempo a gente vai ter não só um país, né, mas um mundo cheio de idosos, né? E aí a gente vai requerer mão de obra para poder cuidar dessas pessoas com qualidade, com técnica, com responsabilidade. Promover uma qualidade de vida, não importa só você envelhecer, né, gente? Tem que envelhecer com saúde, com preparo, estando bem financeiramente também. Tá aqui a Dani para falar um pouco melhor sobre isso. E eu trabalho hoje também com cuidadoras de idosos, né? Porque a gente vai precisar bastante aí de cuidados para esses idosos, né? Torcer para eles serem mais independentes, mas a gente nunca sabe. Então, eu quero envelhecer, acho que vocês também. Espero que a gente tenha pessoas preparadas para cuidar da gente quando for preciso. Porque a família, muitas vezes, né, Dani, não dá conta. Todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida, todo mundo quer às vezes participar mais, mas a vida tá andando, a vida tá passando e a gente não pode esquecer aquele idoso ali sozinho em casa por conta dos riscos que envolve tudo isso. Verdade? Nossa, muito verdade. Aqui em casa, a minha avó, ela ficou acamada, né? Dentro de casa. A minha tia deixou de trabalhar para cuidar da minha avó. E graças a Deus ela tinha um plano de saúde que umas 2 vezes por semana ia um enfermeiro lá fazer aquele cuidado que só um profissional tem, né? Exatamente. E, e eu lembro que na época eu estava preparada para perder a minha avó, né? E eu acabei perdendo meu pai. Nossa, Ele tinha 75 anos e eu lembro que no dia ele falou assim para mim: "Quando eu ficar velho, você vai cuidar de mim?" sério. Falei: "Claro que não. Eu vou pagar alguém para cuidar. Você acha que eu Simples e desse humilde. tamanho,
Hã? Simples e objetiva. Não, vou pagar, é melhor. Também acho. Eu falei assim, olha o meu tamanho, porque eu sou menor que o meu pai, né? Olha o meu tamanho, olha o seu, né? Não, não Não vai dar muito bom. fecha, pai, não fecha. Então, assim, eu falei, estarei trabalhando para cuidar de uma enfermeira. E se ela judiar? Que é uma É um preocupação, né? Eu falei, medo. terei câmera, circuito de segurança, pai. Ninguém vai machucar o senhor, não. Fique em paz. E não tive a oportunidade, né, de ter esse cuidado. Mas separei umas perguntas aqui para você. Sim, bora lá. O que que muda na vida do idoso quando o cuidado é feito por um profissional capacitado e não por um familiar sem preparo? Ô, Eu sei, Dani, né? Que eu passei, mas o ô, pessoal que Dani, talvez não tenha vivido isso. isso. Todo mundo que, como você, já teve esse outro lado, né, de cuidar de algum idoso em casa, já sentiu um pouquinho como é, gente. É muito bonito falar que a gente vai cuidar tudo, mas não é fácil, tá? Lidar com o idoso exige várias situações, né? Vários preparos. O idoso, às vezes, ele é acamado. Então, o familiar, muitas vezes, pode ter muita boa vontade, mas ele não entende das técnicas e de tudo que o idoso precisa ao longo do dia ali para promover uma saúde, um bem-estar para ele, né? Então, sem dúvida, a vida muda para melhor em relação ao idoso quando a família tem ali um profissional capacitado para cuidar, né? E muda em relação a tudo, a alimentação. Imagina você ter uma pessoa para cuidar só do idoso, né? O olhar voltado para ele. Então, ela vai melhorar a alimentação, fazendo ali uma nutrição balanceada com tudo que ele pode e deve comer. Vai diminuir os riscos que aquele idoso tem dentro de casa, então riscos de quedas, né? Riscos relacionados à saúde mesmo, uma aspiração ao se alimentar, uma desnutrição porque está com a diarreia, uma hiperglicemia, que é o aumento da glicose, uma pressão alta ou baixa, porque aquele profissional vai estar ali voltado para cuidar integralmente daquele idoso. Então, sem dúvida, gente, é de muita valia a gente conseguir proporcionar para o idoso uma pessoa que vai ter todo o conhecimento necessário para cuidar dele. Eu falo que a gente, né, nós seres humanos, a gente já nasceu com o cuidado. A gente nasce, a gente precisa de alguém para cuidar da gente. Nós não somos como os outros animais que nasce, ele cai lá, né? A mãe pare e ele começa a se virar, começa a rastejar, começa a ir ficando em pé. Eles são muito independentes, os animais. A gente não. A gente precisa amamentar no seio materno ou que alguém traga para a gente o alimento, porque a gente não consegue se virar sozinho. Então, já está intrínseco no ser humano o cuidado. A gente sempre foi cuidado e a gente está preparado para cuidar. Porém, existe coisas que ultrapassam essa barreira só de conhecimento ali, meio que, sabe, conhecimento que a gente aprende, né? Tem coisas que são técnicas, como a medicação. Muitos familiares têm medo de quando o idoso passa a usar sonda nasointeral. Como que eu vou oferecer aquela dieta? Como que eu vou preparar esse alimento? Como que eu vou aplicar insulina? Eu mesma já fui chamada várias vezes para pessoas conhecidas que estavam precisando de uma aplicação de insulina, né? Verificar uma pressão, que muitas vezes naquele esfigmomanômetro, esteto, eles não sabem. Hoje em dia tem as coisas ali mais Modernas, né? modernas, mais fáceis, que dá para auxiliar. Então, com certeza, um cuidado profissional vai mudar para melhor em todos os parâmetros da vida: bem-estar, alimentação, medicações, né? Ter um profissional para estar medicando aquele idoso certinho. Porque quando é o parente, gente, o parente está cuidando do idoso e está cuidando da casa junto, e está cuidando dos filhos, e está cuidando dos netos. Ele não está voltado apenas para o idoso. E é muito triste a gente ver um idoso que está ali como se fosse um pacote, sabe? Ah, tô cuidando, beleza, mas ele tá comendo na hora errada, os remédios não estão sendo dados da forma correta, ele não tá tomando banho todo dia. É um cuidado meio que descuidado, então isso não é legal. Então, com certeza, se a família conseguir se organizar para poder promover um profissional ali para estar cuidando do idoso. Dani, eu caí, aqui entrou uma ligação. Desculpa. Mas é isso, Dani, eu acho que vale muito a pena, sabe? A gente conseguir promover. E eu também tenho meu pai idoso hoje, que infelizmente não mora aqui comigo em São Paulo por opção, né? Ele mora lá em Pernambuco, mas eu que
colocam uma pessoa para cuidar dele. Ele já tem algumas limitações, ele teve um AVC, então ficou com algumas sequelas que não dá jamais para ele ficar sozinho. Né? A gente sabe que por mais que aparente está bem, ele tem 68 anos. Ele coloca as coisas no fogo, esquece. Ele, enfim, gente, ele já caiu. E aí eu vi que não tinha como ele ficar sozinho. Não queria vir para cá, mas eu tive que me organizar e ver alguém para cuidar dele lá. E hoje eu fico tranquila, porque eu sei que tem alguém lá e ele não vai estar se pondo em risco ali a todo momento, né? Sim. E foi interessante você falar sobre o AVC, porque eu lembrei de um caso próximo aqui, né? Um conhecido teve, novíssimo, um AVC. Ele tinha 3 seguros de vida de banco. Nossa, E eu sempre bato nessa tecla, né? Nem todo profissional ele tá ali preocupado com o seu planejamento, com o que de fato aquela solução financeira vai representar no seu planejamento de vida. E não tinha o AVC na apólice. nossa, E a minha maior preocupação quando eu ofereço um seguro de vida para uma pessoa é justamente a parte de doenças graves. Porque são justamente as doenças graves que a reserva financeira não vai ser suficiente, o que a pessoa tiver numa previdência não vai ser suficiente. não. Se ela se ela se aposentar pelo INSS, não, isso nunca será suficiente, INSS, Não, não mesmo, não mesmo. sabe? E já o seguro, o valor que a gente coloca na apólice, por uma parcela mensal baixa, é, é sim, de fato, um suspiro, um acalento, é o que vai garantir conseguir um hospital melhor, pagar um profissional para cuidar daquela pessoa, porque e quando a família não tem condição de alguém deixar de trabalhar? Quando a Exatamente. família não tem condição de falar, não, vem cá que eu suporto, né? Ou muitas vezes, vixe, quantas senhoras não são cuidadas pela sobrinha, da prima, da vizinha, porque a Exatamente. família ali não tem como pagar, E né? nem como sair do emprego, né, para ficar cuidando. Sim. E aí a gente tem várias soluções financeiras que trazem essa tranquilidade para a velhice. E quem tem que se preocupar com a sua velhice é você, né? Você. Eu acho que, que esses planos que você falou deveriam ter incluso a maioria das doenças limitantes, né? Porque, e a gente também, como consumidor, no caso de ser responsável pelo meu pai, pela minha avó, nesses momentos, ficar mais atenta na contratação também. Porque às vezes são acidentes que está ali incluso. É acidente, é uma morte, mas e aí? Se a pessoa ficar na cama? Tem idosos que são autônomos, que são independentes, que trabalham, e aí vem um AVC. Meu pai trabalhava. O meu pai, ele já era aposentado, mas ele não ficava parado. Né? Ele fazia as coisas, ele vendia Eu revista, vendia também. jornal, trabalhava, ele era bem autônomo assim, independente totalmente. Veio um AVC, que deixou ele com desvio de rima, claudiculando, né? O que é claudicular? É você mancar, você não conseguir andar. E aí causou limitações para ele. Isso depois, porque inicialmente ele ficou acamado uns 2 meses, ficou internado, saiu, ficou naquela recuperação, começou a melhorar, mas não tinha condições de trabalhar como antes. Então, se ele tivesse um seguro, se ele tivesse algo que fosse suprir, ele não ia se preocupar em ter que fazer alguma coisa ali, um extra, ou precisar de alguém que infelizmente hoje em dia todo mundo tem sua vida, todo mundo está apertado, endividado, porque não se organiza, e na hora que precisa de um remédio mais caro, de uma profissional para fazer um curativo, porque saiu do hospital com feridas, e é toda uma cascata de consequências, né? Então eu acho que a organização financeira, ela vem para, tipo, sabe, acolher e organizar a vida como um todo, porque a gente tem que se preparar para as coisas que a gente não quer, mas às vezes acontecem, né? Exato. Doenças, enfim. O seguro é justamente para isso, né? Eu sempre falo, gente, seguro não é tudo igual. Por isso que tem que ser uma coisa estudada e orientada para você, uma coisa personalizada. Personalizado. Nossa, você falou da ferida, eu lembrei. Quando a minha avó
ela teve vários episódios, assim, e ela não reclamava de nada, de nada, de nada. E a gente foi começar a perceber que tinha alguma coisa acontecendo, justamente isso que você falou. O gás, Sim. cair na rua, não sei o quê. E aí começamos a tesourar ela. Até que chegou um momento, ela estava em cima da cama, a gente comprou aquele colchão, casca de ovo, Carnaval, né? Casca de ovo. e mesmo assim, ainda ela ficava roxinha, minha avó perdeu muito Sim. peso. E eu lembro que eu comprava para ela, parecia leite, porque ela estava tomando, se alimentando por sonda, né? Uhum, sim, E, meu, era, eu falei assim, caraca, era só aquilo que minha avó tomava. sim. Um líquido, parecendo leite. E é como se fosse um alimento, é líquida a alimentação, porque tem que passar na sonda, e ela é, quando se faz em casa, a gente liquidifica várias coisas e coa na peneira, porque não pode ir coisas para entupir aquela sonda, né? Mas tem essa dieta que a gente compra também, que ela é produzida, né, em empresas específicas, ela vem balanceada com nutrientes ali que aquele idoso precisa, e no hospital elas são personalizadas. Porque a gente tem acamados que não podem comer coisas doces ou salgadas, ou precisa de um nutriente específico para ajudar na melhora. E Aham, elas são, mas nem sempre a gente, como familiar, consegue receber do SUS essa dieta que vem já pronta. Né? Então a gente precisa também, quando eu estava no hospital trabalhando, na clínica médica, a gente tem um número grande de idosos e que às vezes estão ali, né, usuários de sondas e acamados totalmente com tudo isso que a gente está falando. E às vezes eles vão receber alta e o familiar fica muito apreensivo, muito nervoso, muito amedrontado. Mas como que eu vou cuidar dele em casa? É ruim a internação, mas pelo menos ele sabe que tem profissionais ali preparados para cuidar, para dar medicação. E aí sim. sai esse idoso com sonda nasoenteral, sai ele com fralda, sai ele com feridas, né, que são as úlceras por pressão, que nada mais é essas úlceras do que a fricção entre a pele em regiões que tem osso diretamente ali numa superfície rígida, que é o lençol. Então, quando a gente passa muito tempo na mesma posição, né, em cima de proeminências ósseas, a gente acaba tendo a pele desgastada, ela começa a ficar vermelhinha, ela vai dando sinais. Se a gente for uma pessoa que vai lidar com a prevenção ou tem ali um conhecimento mínimo, você vai começar a virar o idoso para o outro lado, você vai colocar um coxinho. Coxinho é uma bolsinha com água, gente. Pode ser até uma luva com água dentro, para não ficar diretamente ligado na superfície rígida, porque o idoso sofre demais com isso. Imagina você ter várias feridas pela pele, né, no seu corpo ali. Elas doem, elas ardem, elas coçam, infectam, né? São riscos de infecção generalizada, porque tem umas que, dependendo do lugar, por exemplo, aqui na sacral, fique em contato com fezes, porque o idoso vai defecar, vai ter suas necessidades, muitas vezes a pessoa não vai trocar ali como deveria, já na hora que ele fez ali as suas necessidades. As fezes em contato com a lesão, gente, é pura, né, infecção ali. E se a úlcera tiver mais profunda, enfim, gera várias consequências para o idoso, sabe? Da febre, enfim, é muito ruim. A gente pode prevenir isso. E tendo um profissional, a gente vai estar dando todo esse conforto que o idoso precisa nesses momentos, né? Sim. Se as famílias se preparassem antes, o que que mudaria como na forma como escolhem o cuidado para o idoso? Então, Dani, a gente, nossa, seria outra realidade, né? Porque eu acho que as pessoas elas são muito assim, enquanto tá tudo certo, eu vou levando o barco. Ninguém pensa em preparo, ninguém pensa em Sim, planejamento. Mas sim, acho que essa live é de muita importância para que quem for assistir, quem tá aqui assistindo, quem for assistir, pensar no futuro. Planejamento, gente, é tudo. É você estar vivendo hoje, pensando no amanhã, um amanhã mais tranquilo. Então, se a família pensasse, se preparasse, ela não ia ficar ali, como eu falei, que as famílias no hospital ficam desesperadas quando vai receber alta. Porque elas não sabem manejar aquele idoso em casa, mas elas também não têm condições de botar um cuidador, porque ela não se planejou. Então, ela não deixou uma reserva do próprio dinheiro dele, da aposentadoria dele,
Ah, eu vou guardar todo mês R$ 50. Ah, eu vou guardar todo mês R$ 100. A gente nunca sabe quando vai precisar. Então, planejamento, gente, ele está relacionado totalmente ao bem-estar que aquele idoso vai ter e a família também. Eu acho que é muito importante você poder promover uma pessoa capacitada para cuidar dele, mas você não consegue do dia para a noite. Entendeu? Você não consegue, só quando o idoso sair da internação for para casa, não é mágica você conseguir uma pessoa já livre para cuidar. Não. Então, pré-planejamento vai fazer essa família ter mais paz e promover um bem-estar ali total, né, na saída da internação ou na casa, se o idoso já estiver precisando ali. Eu acho que planejamento financeiro vai estar dando né, uma tranquilidade em todos os sentidos. Precisa de um profissional, às vezes, para orientar. Que a gente não lida com isso, né? A gente é muito no automático. A gente tira e repõe quando dá, a gente é consumista, a gente pensa no hoje, e às vezes a gente gasta com coisas supérfluas e a gente não pensa. Então, em relação ao idoso, gente, o idoso é uma caixinha de surpresa, né? É uma caixinha de surpresa. Hoje ele tá bem, amanhã ele não tá, e você precisa prover formas de você estar preparada para qualquer coisa que venha acontecer com ele ali, tanto para você poder ter sua independência e continuar trabalhando, que a gente também às vezes não pode parar, como também você já ter alguém ali em vista para, se for necessário, você poder contratar também. Tem uma coisa que a gente fala assim: se você soubesse que amanhã você vai sofrer um acidente vascular cerebral, você faria um seguro de vida hoje? Meu Deus, com certeza. Se o, Será? se o seguro soubesse que você vai sofrer um AVC amanhã, você acha que ele faria um seguro para Não. você? Entendeu? É isso, gente. E outra coisa que a gente sempre faz é: você quer ser um problema ou você quer deixar uma solução? Uma Entendeu? Então, super reflexão, né? é. Graças a Deus a minha avó tinha plano de saúde. Não era assim uma Brastemp, que planos de saúde são São caríssimos. caros, E são caros. quanto mais idade a pessoa tem, mais caro fica. Aí tem uma série de situações. Eu sempre falo, gente, deu um ano, me liga, a gente faz uma portabilidade. Porque muitas vezes eles reajustam e fica mais absurdo ainda. E aí tem sempre um novo que você consegue economizar. Então, nossa, eu lembro. E aí eu e minha tia, boto minha avó no carro, vai, chegava lá, eu já, sabe, eu já chegava armada, pra treta. Sim. Cadeira de roda. Bom dia, né? Sou educada, mas cadeira de roda. Ah, porque minha avó não anda. Ah, mas o médico é lá em cima, então o médico desce. Quanta dificuldade, né, gente, que a gente encontra, né? Parece estar pedindo um favor, sabe? Isso é tão triste, porque é quase que humilhante, né? E isso era com plano de saúde. Imagina quem não tem. Imagina a situação. Eu sempre trabalhei no SUS, os meus 15 anos é no SUS, nunca trabalhei no particular. Aham. E eu vejo que realmente é muito sofrido, tá? Não vou dizer que o SUS ele deixa a pessoa desacobertada totalmente, não deixa. Porém, é muito meio que humilhante em determinadas situações passar por isso que você está falando. Mas eu enxergo o outro lado também, né? Há um pouco tempo eu estava trabalhando numa UPA, que é uma unidade de pronto atendimento que desafoga o hospital, mas a gente atendia todos os casos graves, estabilizava e mandava para o hospital, porta fechada, né? Aham. Então lá, a nossa triagem de emergência, classificação de risco, era lotada. E a maioria dos nossos pacientes eram idosos. Porque é o normal, gente. Querendo ou não, a lógica da vida é essa: é a gente ter uma idade quando criança a gente tem aquelas doenças que a gente também a gente é acometido. Na idade adulta a gente vive um pouco melhor em relação a isso. Mas na velhice, a nossa máquina, né, o nosso corpo já está necessitando de mais Sim. cuidados. Então, eu acho que a ferramenta de saúde do Brasil, do país, ela tem que se preparar para isso também, porque a gente está falando numa expectativa de vida maior, que já não é um plano, gente, já está acontecendo. Né? A gente tem idosas que estão vivendo aí até 80, 82 anos, isso na média, né?
Os homens vivem um pouquinho menos, 78, 79. Imagina se a gente daqui a pouco tiver uma população bem mais velha, poucos jovens, quase nenhuma criança, porque as famílias não estão querendo ter filhos, estão tendo filhos mais tarde, um filho tá bom. A gente vai estar cheio de idosos e não vai ter estrutura física hospital para comportar, porque eles vão precisar ficar mais dias, às vezes, uma cirurgia, uma internação. Aí A manda para gente casa. manda para casa e ali também não tem o preparo, não se planejou, não vai ter como colocar ninguém. Então vira aquela confusão entre família, quem vai cuidar, gera briga, irmãos, parentes, e tem brigas, intrigas, enfim, porque alguém precisa algum dia cuidar daquele idoso. Então, se tem muitos filhos, beleza, mas e no meu caso, sou eu e meu irmão, né? A minha mãe, ela paga plano de saúde e o plano dela não é barato. Quando ela começou a pagar, eu até como profissional da saúde, eu olhei assim e falei, não, mas tá muito caro, a senhora tá bem ainda. Vamos rever esse plano de Vamos saúde. rever. Porque realmente eu sei que eles têm uma cotação mais cara para, né, dependendo da idade, já paga mais caro. Tem doença, já aumenta mais, né? Sim. Eu falo, gente, é muito ruim você ter que pagar um valor tão alto se você não está usando. Então, eu acho que os planos também deveriam acompanhar a necessidade daquela pessoa. Quer cobrar mais caro a adesão porque é idoso? Ótimo. Mas ele ainda é um idoso independente. Quando ele vier a ficar tendo alguma limitação, que a gente vai atualizando o plano, né? O plano sempre está mandando ali fichas cadastrais de atualização para justamente saber se o idoso precisa de mais atenção em relação a hospitalar, cuidados, porque ele vai querer aumentar o preço, então não vai ter como fugir disso. Mas eu acho que seria justo também o plano ir se adequando à necessidade. Ah, tem uma cota mínima que já não é barata. E conforme a necessidade, a gente vai reajustando, seja semestral, anual, não sei como funciona. Mas eu acho que é uma tacada muito grande para o idoso, muitas vezes pagar R$ 1.000 no plano de saúde, sendo que o salário mínimo é 1.600 e 600. pouco. Então, às vezes, não cabe para o orçamento do idoso, né? Muitas vezes ele não tem medicações todas gratuitas. Os idosos que têm doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, enfim, demências, eles têm que comprar medicação que o SUS não fornece, são caras. Essas medicações têm que ter uma autoavaliação de perto, porque ela tem vários efeitos colaterais, melhora uma coisa, piora a outra. Então, é muito difícil, se a gente não começar a olhar para isso e ter o pé no chão e pensar no futuro, a gente vai envelhecer e vai chegar lá e vai ser sofrimento, porque adoece, não tem como contratar ninguém, não tem como comprar remédio, a nossa saúde pública não está grande coisa, pode ser muito melhor, e a gente tem que pensar nisso também, né? Sim. E você falou uma coisa bem interessante, porque o salário mínimo, eu sempre falo isso quando eu faço a aula sobre aposentadoria, né? O salário, tô pagando para me aposentar com salário mínimo, não sei o que, não sei o que. Joia, tem que pagar o INSS, mas paga o mínimo. Porque vai ser um extra. Não vai ser suficiente para tudo, Tudo, mas mas vai é ajudar em alguma alguma coisa. coisa. Convênio e remédio. Beleza, beleza. Só que, se a pessoa for esperar ficar doente para ter um plano de saúde, ela vai chegar na porta do plano e o plano vai falar: então, existe uma coisa chamada carência, que eu vou te botar aqui numa geladeira de 6, um ano, dependendo do problema, 18 meses. Então, também o plano de saúde faz parte de um planejamento, né? Assim como o seguro, o plano não quer uma pessoa que já tem umas buchas, É entendeu? verdade. Entendeu? Então vamos lá, minha gente, vamos lá. Nossa, eu lembrei de um negócio que você estava falando sobre a minha avó também. Nossa, são muitas histórias. Eu acho que a minha avó é o retrato clássico do que as pessoas deveriam buscar evitar. A gente ainda conseguiu dar uma velhice digna para minha avó, né? Tinha. Ah, lembrei. Tinha plano de saúde? Tinha. Uma vez eu lembro que minha avó estava internada. E assim, você falou, é eu e meu irmão. Beleza, minha avó tinha vivos 5 filhos. Bem melhor, bem melhor. Pensamos, né? Mas eu já ouvi. Mas quem tem que cuidar da mãe são as filhas. Ah, aonde, gente? Mas tem essa questão também.
A Eu minha tive. avó foi cuidada pelas filhas, que são minha mãe e minhas duas tias. Elas se dividiam, cada uma dormia um dia, porque tinha cuidadora, mas a cuidadora não dormia lá. Ela entrava das 8 até as 5, às vezes fazia um extra, mas para dormir não tinha cuidadora, porque, enfim, a gente não conseguia, era bem mais caro, enfim. As irmãs dormiam, mas me pergunta se algum dos filhos algum dia dormiu lá. Nem Não. se oferece. Não, parece que não tem nada a ver. Sabe, eu tenho irmãs e elas estão ali para isso. Gente, não é assim. Todo mundo tem uma vida, todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas coisas para fazer, tem lazer para ter, né? E aí a pessoa fica ali, muitas vezes aprisionada, e era engraçado, porque às vezes uma delas tinha um compromisso, porque quando caía no sábado, elas tinham escala, né? Tinham escalinha. E às vezes caía no sábado e alguma delas tinha um compromisso, era justamente a que estava no sábado e elas queriam fazer troca, mas às vezes, se aconteceu alguma coisa que uma tava meio assim com a outra, não trocavam. Eu dizia, gente, mas alguém precisa ir. Eu moro em São Paulo, minha avó morava em Pernambuco, né? Aí a minha mãe sempre me contava, enfim, gente, é incrível como gera uma mini confusão, né? Sim. Desavenças. E a minha avó ficava no meio de tudo isso, se sentindo um Um peso, peso. né? E ela muitas vezes escondia sintomas que ela estava tendo. Ela tentava, às vezes, até segurar fezes para não fazer muitas vezes, porque dependendo de quem estava, reclamava. Mas me fala como, entendeu? Então a gente tem que pensar no idoso, que ele. Maria, Ligação, Dani, voltei? voltou. Gente, é Coloca no muito. não perturbe. Que aí não toca. Então, é. Amiga, eu coloquei lá que eu estava em reunião. Aí eu falei, não, é o suficiente, mas eu vou colocar agora não perturbe. Mas se for tipo empresas, eles ligam mesmo assim ou será que não? O celular não deixa tocar. Ah, bom saber, menina. Eu faço várias lives às vezes. Mas é isso. Então, assim, Dani, eu acho que o idoso fica no meio de tudo isso, se sentindo já um peso, sofrimentos emocionais. Muitas vezes está acamado. A minha avó passou 13 anos acamada. Uau. Ela tinha úlceras varicosas e ela fazia curativo nos dois membros, né, inferiores ali todos os dias e foram atrofiando, que ela tinha artrite reumatoide, ela não conseguia andar. E a minha avó era pesadinha. E aí, mas ela sofria e você precisa ver às vezes, enfim, não sendo familiar, ou às vezes também, às vezes sim, terminar essa live. Às vezes trocava, mas de uma forma mais ríspida, que causava sofrimento para ela. A gente percebe, né? Eu ficava me colocando no lugar dela, falava, meu Deus, um dia, se eu ficar velha assim, que eu pretendo, se Deus quiser, eu tenho dois filhos homens. Então eles já não vão querer mexer comigo, assim, porque eles têm vergonha. Homem, às vezes quer cuidar, mas enfim, trocar fralda, não sei. Deus que eu nem precise. Mas eu fico pensando, eu preferiria de repente ir para uma casa de cuidados, ficar lá, entendeu que vou receber todo o cuidado ou ter uma cuidadora em casa. Mas para isso eu preciso me planejar, ter dinheiro, eles também, entendeu? Porque depender de dois homens, esses dias eu fiz uma cirurgia em julho, né? E foi engraçado. Meus filhos me ajudavam assim, traziam um copo de água, trazia comida, mas quando a questão era banho, corria os dois. Eles, mãe, não vou ver você, não. Vou, peraí. Aí tem minha nora vinha. Mas são questões assim, né, que a gente tem culturais, né? O homem tem uma certa vergonha, mas lembrei de uma coisa, o meu avô, quando ele estava já, ele teve câncer de próstata, né? O pai da minha mãe. E eu já era enfermeira. Aí teve uma época que ele ficou bem mal, tal, e ele precisou de ajuda para tomar banho. Sabe quem ele chamou? Quem ele deixou? Porque meu avô é pernambucano, daqueles bravos, sabe? Aí ele não deixou nenhuma das filhas, minhas tias, minha mãe. Ele falou: não, pode deixar a Maria vir, porque ela é enfermeira, nela eu confio. Ele não teve vergonha de mim, eu fiquei meio envergonhada, era meu avô. Mas ele ficou de costas para mim ali. Depois sentei ele na cadeirinha de banho. Depois eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, ele confiou em mim. Dentre várias filhas, os filhos não se propuseram.
Mas a gente sempre precisa ter uma pessoa que é o anjo ali, né, para suprir. Quem que chama quando acontece alguma coisa? Sempre tem, né? Mas às vezes aquele anjo também se sobrecarrega. Exato. E tem uma vida, né? E não pode também desfazer da sua vida para ficar ali o tempo todo. Então tem Sim. esse meio a meio, né? Eu acho que uma ajuda profissional vai balancear isso. Por isso que eu hoje trabalho preparando melhor as cuidadoras de idosos, tanto para oferecer um serviço de excelência, um serviço de qualidade, que realmente a família vai ficar satisfeita e vai ficar sem preocupação de quem deixou ali com uma pessoa, mas muito mais para o idoso de olhar e ver que tem um anjo da guarda ali cuidando dele, que ele pode contar, muitas vezes ele se abre muito mais do que com a própria família, cria um vínculo tão forte que às vezes é difícil até quando esse idoso vem a falecer, o cuidador se traumatiza, mas é uma coisa tão bonita você cuidar do outro realmente com amor, não só por dinheiro, né? E hoje em dia eu sou professora de cuidador de idosos há muito tempo, no Senac, tudo. Mas hoje em dia eu vejo que não é cuidar só por dinheiro. Você precisa ter ali também um olhar mais humanizado, sabe? De querer ajudar, de criar um relacionamento de confiança e com isso, com certeza, a vida é justa, você vai ganhar mais, né? Então, eu acho que trabalho por trabalho a gente pode fazer qualquer coisa, mas quando tem preparo e tem uma diferença ali no que você faz, você merece ser muito mais, melhor paga por isso, né? E Sim. hoje eu tô nessa outra vertente, preparando pessoas para conseguir também ajudar essas famílias, né, que querem ter esse profissional também mais capacitado, porque tem muita gente que pensa que cuidador é acompanhante e não é. Cuidador não é para ficar sentado no sofá vendo se o idoso vai cair ou não, não, gente. Cuidador de idosos não é isso. Mas Dani, da próxima vez eu ponho no não perturbe Não, mesmo. mas você consegue pôr agora. Você arrasta a tela, aí vai Hum, ter lá aquela área, né? Que tem o sim. volume, não sei o quê. Aí tem lá modo foco, modo pessoal. Você clica, não perturbe, é o primeiro. Quando tocar, Não, pode fazer isso agora. eu vou aonde? Na parte do telefone? Você faz assim, Tá. que eu vou. Enquanto você faz isso, eu vou passar para a próxima pergunta. Que basicamente a gente já falou o tempo todo, né? Que é como o cuidado profissional impacta a rotina, a saúde emocional e o tempo da família. Que é justamente a live inteira, né? Que a gente está trazendo casos que aconteceram Sim. com a gente e muitas pessoas que estão assistindo vão se identificar para falar: caramba, fulano passou por isso, eu não quero passar também. É um risco, né? Sim. E você estava falando sobre. Antes de eu te fazer a última pergunta e você falar sobre a mentoria que você dá, né, para os cuidadores e tudo mais, eu falo sempre isso, pessoal, dinheiro é consequência. Quando você faz o trabalho bem feito, você faz o trabalho com técnica, com cuidado. Nossa, a gente teve a oportunidade de ter cuidador para minha avó, mas a gente sabe que não é a realidade de muitos. E é justamente por isso que quando eu vou fazer um planejamento financeiro, eu falo, ó, tem essas soluções. Vamos se planejar para sua velhice? É a sua velhice. Quem que você quer ser na sua velhice? Porque tem coisas que a gente não consegue controlar, mas a gente pode estar preparado para quando esse momento chegar. E aí, pessoal, quem assistiu a live até agora, para a gente saber, assim, comenta hashtag idoso, tá? A pergunta, Má, é a seguinte: quais problemas você vê com frequência quando o cuidado não é profissionalizado? E aí você já vai fazer uma explicação para o pessoal entender o que que é um cuidador de idoso. Porque eu não duvido que tem gente que fala, não, eu cuido de idoso. Você é formado em quê? Sou formado na Fapona. Sabe o que é Fapona? Não, mas gostei do nome. Na verdade é Fapone, faculdade de nenhuma, Já vou guardar isso aí pra mim. entendeu? Mas às Adorei. vezes tem gente que realmente tem ali não teve uma faculdade, não teve um curso, mas cuidou da avó, cuidou da tia, cuidou da mãe, cuidou da sogra. E ela falou: Meu, vou fazer isso. Tenho um apreço pelos idosos. Deixa que, tipo assim, entre
um filho, não sei o quê, uma pessoa que tá ali obrigada e vai fazer sem Sem zelo, amor, né? é melhor que essa pessoa que não tenha conhecimento nenhum, mas tenha ali, vai, uma experiência, fala, não, vou me especializar, vou procurar mariar, vou entender o que é esperado de um cuidador de idoso, mesmo quem não é enfermeiro, possa falar assim, não, essa é a minha profissão e eu vou levar dignidade para os últimos dias dessa pessoa. O que um cuidador de idosos faz? O que é esperado de um cuidador de idosos? Nossa, tinha mais Não. perguntas, eu achei que era só quatro, mas vai falando aí. Você tinha perguntado antes dos problemas, né? De não ter um cuidado profissional. E assim, a Sim, gente vê vários problemas, Dani. Por exemplo, erro de medicação, né? O idoso tem ali que tomar vários remédios de manhã, vários à tarde, vários à noite. E às vezes a pessoa, por não ter conhecimento, às vezes não sabe nem ler, a pessoa vai e dá a medicação errada. A gente já pegou nas unidades que eu trabalho idosos com hipoglicemia, que é quando cai muito a glicose, porque a tá. pessoa deu uma dose dupla da medicação para diabetes. Entendeu? Muitas vezes quem está em casa cuidando é outro idoso, não sabe ler. Aí eles tomam remédio pela cor, só que tem vários da mesma cor, né? E aí a gente já recebeu várias pessoas com hipoglicemia por conta da insulina. A insulina, gente, é dado no tecido subcutâneo, aqui, né, no tecido subcutâneo posterior, ao redor do umbigo. É simples, é uma aplicação simples. E o idoso vai para casa com diabetes, não tem nenhum técnico, nenhum enfermeiro na casa dele para aplicar. Ele vai precisar de um familiar para aplicar. Sim. Só que às vezes a seringa de 1 ml ela é pequena, é controlada em unidades, a pessoa se confunde, não sabe. Não E se o enxerga. idoso não enxerga, se o idoso tomar uma dose a mais, por exemplo, de uma insulina regular, que é uma insulina rápida, que vai baixar a glicose dele rápido, ele pode entrar em coma, ele pode ter uma parada. A gente é como esse, né, da pessoa. Então, se você não tem preparo, se você não é um cuidador profissional, tem o risco do erro de medicação. Tem o risco de você não saber como prevenir queda e agir só como acontecer, não agir com a cautela necessária. O cuidador, gente, ele tem um olhar generalizado. Quando ele chega para cuidar, ele já vê, opa, um tapete, vou tirar. Opa, esse chinelo tá meio solto, não vou deixar. Opa, o idoso tomou remédio que vai dar sono, vou deixar ele na cama, vou ficar perto. Ou o idoso, enfim, gente, a gente, como profissional da saúde, tem esse olhar e a gente treina o cuidador para isso também. Tem as demências, né? Tem o Alzheimer. Então, a pessoa da família, eu já presenciei várias vezes. Você está perto ali de um idoso com Alzheimer e o familiar ser ríspido, ignorante, maltratar, porque a pessoa está perguntando várias vezes a mesma coisa, só que ela não está te provocando. O idoso não está provocando, ele não está fazendo porque quer. Ele tem uma doença degenerativa que afeta a cognição dele, que causa um medo nele involuntário e que ele não lembra que acabou de perguntar. Entendeu? E aí a pessoa, mas está me perguntando isso de novo, você quer me irritar? Porque quando o cuidado é prestado pela família, gera sobrecarga, que é outro problema. A família fica sobrecarregada, ela fica irritada. Tudo bem, a gente até pode compreender, porque ela está deixando de trabalhar, ganhar o pão dela para cuidar do idoso. Ela não entende, é pesado. Gente, cuidar de idoso, eu falo que é lindo, mas é muito mais difícil do que cuidar de uma criança. A criança é leve, você consegue suspender ela mais fácil. Imagina você mexer um idoso sozinho para trocar uma fralda, limpar as partes íntimas dele. Então, eu acho que tudo Tira do tem. sol, bota do sol. Exatamente. Tudo tem, sabe? Cada profissional tem que fazer uma coisa. E os problemas são mais esses, né? Sobrecarga da família, tristeza, os erros com o idoso tem que ser tratado ali de acordo com a doença que ele tem, em relação à medicação, riscos de quedas. O cuidador também, ele consegue perceber quando o idoso não está bem, quando o idoso tem o risco de entrar em alguma descompensação ali, se ele está desidratado, se ele não está comendo. O cuidador está ali para isso. Né? Então, é isso que a gente visa, pessoas preparadas para daqui a 10 anos, quando a nossa população for muito mais velha, a gente poder
contar. Porque, gente, daqui a pouco vocês vão poder observar isso. Vai ter muitos idosos e vai crescer também a procura por cuidadores de idosos. Isso é o natural. E aí, mas eles vão ser selecionados. O cuidador, até 3, 4, Não tem 5 cuidador anos, para todo mundo. não tem. E eles são despreparados. Hoje, Dani, já é exigido curso de cuidador de idosos. Há 4, 5 anos atrás não era. A pessoa sabia que você estava desempregada. Ah, você quer cuidar do meu pai? Ele, né, tá em casa e tal, você cuida dele. Porque eu falei, o cuidado é meio que aprendido durante toda a nossa vida. A gente cuida dos outros, né? Sim. Mas, em relação a necessidades que ele tem, a gente precisa de preparo. Então, hoje, as empresas estão pedindo curso de cuidador de idosos. E a gente tem várias ofertas de cursos, mas curso por curso, às vezes, não te prepara. Entendeu? Tem gente que vai Sei só como é que pelo é. certificado, exatamente. Mas às vezes, quando você chega lá que a família começa a observar, fez o curso, mas está fazendo isso errado, fez o curso, mas não está cuidando direito, então as pessoas vão ser peneiradas, mesmo com o curso, como em todas as profissões. Não é só porque você Sim. tem uma formação que você é bom, você precisa provar que é bom, né? E Total. eu entro aqui justamente nessa proposta de não só ensinar através de um curso, mas também preparar para ser o melhor cuidador, saber como se posicionar também diante da família, porque a gente sabe que as famílias também às vezes não são fáceis, quer explorar, né? Quer que faça hora extra sem poder, quer pagar salários miseráveis, quer exigir. Então, o idoso, quando, por exemplo, na minha mentoria, eu ensino esse posicionamento para ele poder falar ali, né? De tal para tal com propriedade, porque ele estudou, ele sabe falar, sabe se posicionar, sabe se vender e ele vai ser bem pago por isso. Ele não vai ser um acompanhante, como eu estava falando. Acompanhante, você vai botar o idoso sentado, até uma criança acompanha. Mas e É. cadê os outros, né? As outras coisas que a gente precisa apoiar, medicar, a gente precisa fazer o idoso se movimentar, ter autonomia, lidar com doenças que mexem com a cognição, não é fácil. E aí hoje a gente já está vendo essa procura por parte das empresas. Eles estão filtrando muito melhor os cuidadores, eles estão aí procurando quem realmente precisa, né, se destacar no mercado, para você Sim. conseguir também uma profissão e um salário melhor. Muitos cuidadores falam: ah, não, mas eu ganho pouco. Mas cadê o seu poder de ir buscar algo além? Né? Você quer ser um cuidador razoável, ruim, ou você quer ser o cuidador? Tem cuidadores hoje que com um posicionamento, com um direcionamento, eles estão ganhando 6, 7 mil reais, 8 mil reais. Não tá ruim, gente, tá muito bom. Entendeu? A gente não precisa pedir que o cuidador tenha ensino superior, mas ele tendo um posicionamento diferente, sabendo o que ele tem que fazer, e a família tendo esse olhar dele, de que realmente ele é tudo isso, ele vai Sim. conseguir alcançar salários assim, porque eu conheço várias cuidadoras do meu curso, tanto presencial do Senac quanto do meu curso online, com dicas minhas, nem mentoria era, com dicas de posicionamento, de não aceitar qualquer coisa, de mostrar que você sabe. Estão ganhando aí esse valor que eu falei hoje, 5, 6 mil reais. Aham. Então, essa proposta, né, da gente também contribuir para que elas sejam melhor pagas. Eu super apoio uma valorização dessa categoria, porque logo mais a gente vai precisar muito mais de cuidadoras. Sim. E aí também fica para a família a dica, né? Saber questionar para não colocar qualquer pessoa dentro de Qualquer casa. pessoa. Exatamente. Exatamente. E se planejar, né, Dani, o mais importante, para que ela Sim. possa escolher, escolher não só pelo preço. Ah, eu quero essa que é mais barata. Entendeu? Só que a mais barata vai estar descontente, não vai cuidar adequadamente do seu pai, da sua mãe. E uma coisa vai gerar a outra. Não adianta só você cobrar, você tem que pensar nos dois lados. E se você se planejar hoje, que a gente ainda tá, digamos, nós, né, na nossa vida hoje, quando a gente envelhecer, a Uhum. minha reserva, porque ninguém vai pensar em mim, tem que ser eu mesma, a minha reserva vai conseguir me suprir lá na frente se eu precisar. E se não precisar, gente, é uma reserva, tá ali guardado, vai ficar, você vai usar, alguém vai usar, enfim.
É igual eu falo, ninguém quer usar plano funerário, né? É, isso era uma outra coisa. Tem gente que nem tem plano funerário. Não tem, eu Não, fico horrorizado quando alguém liga. Ai, você. Mas morrer tá caro também, gente. Morrer não é barato. Aí depois vai ter que ir lá na prefeitura atrás de um caixão, né? Desses caixões aí que a gente sabe que. Enfim, gente, mas é uma coisa para se pensar. Eu acho que não tá fácil, mas se a gente se planejar, tudo pode melhorar. Isso serve de dica para mim também como profissional. Acho que todo mundo, todas as profissões, a gente precisa ter pé no chão, planejamento, para que a gente possa usufruir futuramente de coisas boas, né? sim, mas eu acho que nem na prefeitura 0800, viu? Não é totalmente. Então, É e hoje difícil. em dia, dois cenários, né? Tanto quando eu perdi meu pai, como eu perdi minha avó. O meu irmão se levantou para procurar um lugar para enterrar o meu pai, porque Olha aí. não vai ser, tipo, na prefeitura. Aí eu sei que a minha outra irmã, tipo, ela tinha um plano funerário que talvez cobrisse alguma coisa, mas acho que nem usou. E da minha avó, alguém ali, acho que a minha tia, pagou um desses, mas dentro do seguro de vida tem Tem. a parte funerária. Então você consegue ali dar toda, sabe, a Sim, dignidade. Mas eu já vi também velório que tava fazendo vaquinha para cobrir o gasto que a pessoa teve, sabe? sim. E eu falei, caraca. E tinha filho que Cadê a falava não. dignidade, né? Na hora de morrer. Imagina, assim, é muito triste isso, porque aí eu vejo que um joga pro outro. Às vezes realmente ninguém tem. Você pega uma família que não tem, sabe, não tem reserva, não tem trabalho, ninguém tem. Mas se o próprio idoso, porque eu acho que isso é muito ofertado para os idosos, né? Plano Sim, funerário, planos de saúde, e às vezes parte do próprio idoso. Mas eu acho importante também falar que quando a gente aderir a algum plano desses, tem que comunicar alguém. sim. Porque às vezes a pessoa até tem um plano ou tem uma reserva, mas está guardada sete chaves, ninguém sabe, porque tem medo de ser assaltado, de alguém, ah, vai me matar por causa do meu plano de, sabe, Ai, de não vida. vai. Não Gente, fica vai, muito gente. tranquilo, porque se tiver alguma relação ali, a pessoa é deserdada. Isso é Exatamente. uma coisa que eu acho muito legal, inclusive. Ah, matou para receber o seguro. Não, ela é deserdada. Não só do seguro. Ah, e tem uma coisa: o seguro não é igual herança. A previdência privada também é diferente. Então, eu quero deixar o seguro para um filho. Eu quero deixar o seguro para um primo. Eu quero deixar o seguro para. Você pode deixar o seguro para quem você Você, quiser. é, Do tanto que você quiser. É diferente da herança, que eu fico revoltada também, que a pessoa se matou de trabalhar, tem que deixar para os outros da forma que a lei determina. exatamente. Exatamente. Conheço Às gente que vezes gostaria de. é injusto, às vezes, né? Sim. Eu conheço gente que gostaria de ter deserdado certas pessoas e achou caro na época, e hoje os filhos percebem que não, pai devia ter deserdado ela mesmo, porque olha, ela não merecia o Merecia. senhor, Sim. né? Mas enfim, planejamento, minha gente. Vamos se organizar. Má, você acha que faltou mais alguma coisa? A gente conseguiu abordar tudo? Não, acho que foi abordado sim tudo. Foi muito legal. A gente pôde falar de várias coisas, né? Incluindo tanto cuidado quanto planejamento financeiro. E acho que vai conseguir ajudar bastante pessoas aí, tanto idosos como familiares e cuidadores também, para Sim. poder se preparar, né? E até a gente também pensar no nosso futuro, se planejar. A gente às vezes olha e fala, não, lá na frente eu vejo isso. Só que lá na frente você não sabe como vai ser as Pode coisas, não dar né? tempo. Pode não dar tempo. Então, acho que é muito importante isso. Dani, com certeza você ajudou muito aí com as dicas também. E quem precisar de planejamento, segue a Dani, porque ela entende de tudo mesmo e vai ajudar com certeza muito aí nas decisões mais acertadas, mais econômicas, que vai caber aí para todo mundo, né? Verdade. Muito obrigada, Má. Quem quiser te Obrigada, achar, Dani. como que É estão as suas só redes? me seguir aqui, é Mentora Mariá, @Mentora Mariá, Com nesse H. perfil com H.
E aí pode me seguir, pode me mandar direct no que eu puder ajudar também, cuidadoras, familiares com dicas, ajudar nunca é demais, né, Dani? A gente está aqui para isso. Exatamente, estamos para servir. Exatamente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada, Má. Dani, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Um beijo e até a próxima. Beijo.